nós estar aqui e podermos compartilhar e meditar um pouco na palavra do Senhor. Sou a profetisa Daniele, congrego no Mais, exerço meu ministério lá, servindo na casa do Senhor sob a mentoria dos meus pastores, apóstolo Silvio e Alessandra, liderando uma geração linda, geração Jerusalém, e liderando, juntamente com outro casal de pastores, a rede de casais. É uma honra estar aqui e poder compartilhar a palavra com você. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorei. Chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então aqui nós estamos no livro de Apocalipse, acompanhando o desenrolar da revelação que Deus traz para os últimos dias a João na ilha de Patmos. E João, ao perceber que havia algo a ser entregue poderoso da parte do Senhor, os selos, as cartas, o direcionamento que Deus tinha para cada igreja, de qual característica de cada igreja o Senhor estava falando, ele estava dentro dos pergaminhos, dentro do livro, selado pelos 7 selos. E João se desespera ao perceber que aquilo precisava ser comunicado, mas não havia quem abrisse. Muitas vezes nós estamos assim, queridos, sabendo que precisamos comunicar e ouvir da parte de Deus aquilo que é o melhor para nós, aquilo que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas nós nos desesperamos por não muitas vezes acharmos que somos dignos ou por termos alguém a quem podemos pedir socorro, chamar para um conselho, para uma oração. E aí aqui João está dizendo: quem poderá abrir? E ele começa a chorar em desespero. Só que como o Senhor não nos deixa sem resposta, logo no versículo seguinte nós observamos: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, enquanto no versículo 4, até o versículo 4, havia uma agonia e um choro desesperado de João, por ter uma resposta de como aquilo seria desenrolado, quais seriam os efeitos daquilo, se poderia ser paralisado, se a visão terminaria ali, veio um ancião, enviado pelo favor imerecido do Senhor, e nos responder, dizer a ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá vive. Queridos, diante dessa pandemia, nós temos 2 opções. Ou nós nos deleitamos naquilo que é desgraça. O que significa essa palavra? Ausência de graça, ausência de solução. Vai falir a economia, vai falir o sistema da saúde, os meninos vão ficar prejudicados, já tem pai pensando no Enem. Normal. A nossa humanidade preocupa-se com aquilo que é terreno. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual não anda por vista. Ele não fica focado naquilo que as notícias anunciam. E assim como João, nós não podemos ficar desesperados à procura de alguém que abra as respostas de Deus para nós, ou momentaneamente acharmos que ele está calado. Não, não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele venceu para abrir o livro. E o nosso nome estará lá. Então a Bíblia diz, continua a dizer no versículo 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o Senhor tinha o espírito de conhecimento, o espírito do Senhor, o espírito de entendimento, o espírito do temor do Senhor sobre ele. A unção dos 7 Espíritos estava sobre o Senhor, que é descrita aqui em Isaías 11, que diz: o Espírito do Senhor veio sobre mim, o espírito de sabedoria e entendimento, conhecimento e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Deleitemo-nos nele. Então, no meio do desespero, que nós sejamos aqueles que ouvimos a voz dos anciãos,
aqueles que estão atentos à voz de Deus. Então, nunca antes na história da igreja se viu uma pregação tão simultânea, uma ênfase tão grande em procurar na palavra do Senhor, porque só ela tem a resposta para todos esses atuais acontecimentos. O pânico está instalado, mas como eu dizia anteriormente, a nossa decisão vai determinar o agir de Deus na nossa vida. Eu estou conectada com o Senhor, eu tenho vivido e experimentado os princípios de Deus. Eu decido viver por aquilo que a Bíblia diz, ou eu decido me conectar e viver pela pandemia emocional. Porque sim, além do vírus, nós estamos todos assustados, acuados. Mas a palavra do Senhor diz, no versículo 7, veio, pois, e tomou do livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus, ele tem acesso ao Pai. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado fiel. Então que nós tomemos a decisão mais acertada nesse período. Dobremos os nossos joelhos e clamemos ao único que pode resolver tudo. Fixemos os nossos olhos nele. Façamos com que se cumpra em nossas vidas a palavra de Deus. Dani, agora eu vou ficar em êxtase, só orando e descredibilizando os índices e as probabilidades do que vai acontecer? Não. Nós vamos fazer aquilo que a Bíblia diz, trazer à existência as promessas do Senhor. Pedir que o Espírito Santo nos traga à memória aquilo que nos dá esperança. Orarmos para que o mover e o poder do Senhor transforme e mude a nossa sorte. É o que diz a palavra. Nós precisamos fazer o que diz a palavra em Hebreus. Nós precisamos crer naquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo. Como mulher, como homens e mulheres, nós temos a nossa carnalidade e ela traz temor. Como mãe de família, como pai de família, talvez você pense, e se o leite acabar? E se faltar os remédios? E se eu for contaminado? Querido, descanse em Deus. Você que possa estar assistindo esse vídeo, que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero pedir que o Espírito Santo te dê saudade. Não venha para Jesus, não se reconcilie por medo da morte, porque o medo da morte não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se nós estamos nessa terra, estamos em conexão com Ele. E se somos chamados para junto dEle. Dani, então eu tenho que desejar a morte? Não, porque a vida é um dom de Deus. Mas nós precisamos ter fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu uma pandemia no planeta Terra, Ele tem um único objetivo: comunicar a nós o desejo desesperado do seu coração para conectar-se com o nosso coração. Querida, onde quer que você esteja, reconcilie-se com o Senhor, chame a sua família, pare tudo. Porque embora estejamos em casa, muitos afazeres tentam nos roubar a atenção. Pare agora. Chame toda a sua família. Não, mas eles são ateus, eles não conhecem Jesus. Eu estou afastado, o que dirão de mim? Não interessa. O que interessa é o que diz o ancião, o grande leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Venceu para que eu e você tivéssemos nele acesso ao trono da graça. Nestes dias nós temos que lembrar que sobre tudo, e principalmente sobre a morte, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei quais são as suas guerras, eu não sei como esse vídeo vai te encontrar, mas uma coisa eu sei: se o Senhor permitiu que ele chegasse até você, é porque ele quer te ativar na fé. Ele quer que o espírito de conhecimento, conselho, fortaleza, sabedoria, entendimento, para conectar com o Senhor e comunicar aquilo que vem dele para a sua vida, está sobre você. O Espírito Santo de Deus está nesse momento te trazendo à memória as experiências com o Pai. E se você nunca teve uma experiência com o Pai, eu te convido a experimentar do amor mais sobrenatural que já se posicionou sobre a terra. Ele dividiu a morte. O nosso Jesus não é um mito, o nosso Jesus não é uma história. Ele é real, ele é aquele que dividiu a história. Ainda que alguns ramos da ciência neguem a Jesus, a história da humanidade é descrita antes e depois de Cristo. Amém? Eu quero orar com você, declarar sobre a sua vida que praga alguma chegará à sua tenda. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesse tempo de terror e de medo, o verdadeiro amor lançará fora todo medo.
E Deus levará anciãos para tocar em você e dizer: não chores. O leão da tribo de Judá vive e reina, e ele venceu por mim e por você. Senhor, em nome de Jesus, que todos aqueles, meu Pai, que ouvirem as palavras ministradas nesse vídeo e em tantas outras manifestações da Tua palavra, através das redes sociais, de um telefonema, de uma mensagem, sejam, meu Deus, achados com o coração fértil para receber a palavra do Senhor e essa palavra encontrar um lugar onde ela possa ser enraizada e gerar frutos de arrependimento. Que toda pessoa alcançada pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, seja aquietado e acalmado como João e veja a revelação de que Jesus vive e reina e que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Provedor, o nosso Libertador. Assim, Senhor, quebrando nossos corações, para que após toda a trajetória de dor, de desespero, de não sabermos o que vai acontecer, nós não sejamos, meu Pai, desistidos nem distraídos, mas nós sejamos vivificados e fortalecidos pelo Senhor, pela unção dos 7 Espíritos sobre a igreja. E em nome de Jesus, nos dá força, entendimento, sabedoria, inteligência para administrar o dia mal e recebermos os despojos da guerra. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua casa que você viverá milagres do Senhor, que a sua intimidade com Deus dará um salto em qualidade e que você terá experiências e tantos testemunhos que passará anos e anos e anos sendo renovado de fé em fé e de glória em glória. E a sua sede por Deus e o seu amor por Ele terá um início e não terá fim, porque o que nos espera é a eternidade. Shalom, que Deus te abençoe, que o shalom do Eterno venha sobre ti, que tu tenhas o desejo de ler a Bíblia, de conversar com o autor dela e de viver experiências sobrenaturais com Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.